Programa Portal Católico no ar, pela Rádio Ideia FM. Você começou a compor, você começou a cantar, e o que você vislumbrava no futuro com o canto e com a música católica? A minha motivação sempre foi, eu acho assim, a gente tem aquelas referências. Eu tive a minha primeira referência, que foi esse rapaz que tocou no Retiro. Então eu pensava em fazer como ele. Eu gostaria de chegar a ser como esse jovem que toca violão, que ministra, que canta, que traz os jovens, que anima. Ou seja, ele fazia tudo no Retiro, né? Não só tocava, ele fazia tudo. E quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19 anos. Agora já estou com... Já trabalhava, estudava. Porque as pessoas querem saber se é normal isso. Você é um jovem normal, como todos os outros. Como é que é a sua vida? Como é que foi a sua vida? Sim, as não, pessoas querem conhecer. Nessa época eu era de muito pra balada, né? Ia pra balada de segunda a segunda. De segunda a segunda a segunda. Não tinha dia. E cada dia da semana eu ia num tipo de balada diferente. Hora eu ia num som mais country, a hora aí me colocava roupa, hora eu ia pra... Dancei muito na época, chamava trip hop, né? Não sei hoje como... Eu tô um pouco... Nossa, isso não é da minha época, não. Não, é do meu tempo. Não. Eu acho que não, tá ligado? Django, então passava muito, era música eletrônica mesmo, né? Então eu curtia também muito música eletrônica, e curtia de tudo, tirava racha e fazia um monte de besteira, assim, como adolescente mesmo, né? Que querendo descobrir coisas novas, mas assim, a questão também das influências, das amizades, e eu já era um pouco assim, ativo demais, assim, fazia muita coisa aí maluca. E eu acho que agora na igreja a gente só muda a maneira, mas a gente não deixa de ser, eu faço intenso, né? Acho que eu sou muito intenso nas coisas. O meu ministério hoje, por exemplo, eu vivo há 9 anos só com o trabalho de evangelização. Ou seja, da mesma forma que eu me entregava muito às coisas do mundo antes, as coisas que eu não conhecia, de fato, vivia intensamente, hoje eu vivo, mas cada dia procurando viver mais para Deus, para as coisas de Deus. Mas no trabalho desse, quando começa, você está voltado mesmo mais para o canto, para os encontros, para a animação, para a liturgia, era isso? Ou você já sentia essa veia, essa vontade, ou esse chamado de Deus a fazer disso um ministério mesmo? A gente nunca sente tudo, né? Eu até dou um exemplo. Eu fiz a música, a minha primeira música praticamente foi a música Tudo Podes, que veio a ser gravada pelo Ministério Adoração em Vida, pelo Valmir na época, né? Antes dele estar no Ministério Adoração em Vida, e eu canto uma frase que diz: ferido está meu coração, buscando direção, confiante ele espera ser curado para amar. E eu fiz essa canção, eu estava em casa, num momento assim angustiado, né? E foi uma oração minha e nasceu a música, Tudo Podes. Mas anos depois eu fui ler o livro do Padre Jonas, Curado para Amar. Aí eu fui entender, ali caiu a ficha daquilo que eu já havia escrevido antes. Eu escrevi Ser Curado para Amar, foi a minha primeira canção. Depois, uns 4, 5 anos depois, lendo um livro do Padre Jonas, que eu fui sentir que de fato, a nossa missão se dá primeiro a cura, é claro, precisamos conhecer Jesus, Ele é o nosso mestre, Ele que nos ensina. Mas não é para ficar no egoísmo. Eu não aprendo a música para parar em mim mesmo. Eu tenho que o dom que eu recebo de Deus, a graça, eu tenho que dar também. Eu tenho que me colocar a serviço do outro. Que bom, né? Já conhecemos mais um pouquinho de Nando Mendes, mas acho que tá na hora de conhecer a voz dele, né? Eu estou esperando esse momento. Estou esperando esse momento. Que bom. O que você vai cantar pra gente, então? Vamos cantar Dá Meu Novo Coração. Que bom, então vamos lá. O que a gente mais precisa pedir? Todos os dias precisa pedir um novo coração pra Jesus. É verdade.
Dá-me um novo coração, Jesus, igual ao teu, manso e humilde. Dá-me um novo coração, Jesus, igual ao teu, manso e humilde. Assim é o coração de Jesus, povo de Deus. Acolhedor, amigo fiel, consolador, refúgio dos homens, fonte do amor e do perdão, lugar que emana paz ao coração da humanidade. Vamos cantar juntos? Pedir um novo coração para Jesus. Dá-me um novo coração, Jesus, igual ao teu, manso e humilde, igual ao teu, manso e humilde. Dá-me um novo coração, Jesus, igual ao teu, manso e humilde. Oh, 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 acolhedor, amigo fiel, consolador, refúgio dos homens, fonte do amor e do perdão, lugar que emana paz ao coração da humanidade. Oh, 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 na, 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 dá-me um novo coração, um novo coração, um novo coração, igual ao teu, Jesus, igual ao teu, Jesus. Aê, Nando Mendes! Que maravilha, ao Voz vivo. boa. Eu falando agora um pouquinho como padre, né? Padre na paróquia. Nós vimos aí um movimento que começou, talvez com o Padre Zezinho, com o Padre Lala, há tantos anos, 40 anos atrás. Nós vimos as nossas músicas católicas saindo um pouquinho do ambiente litúrgico para apresentações, para movimentos de evangelização, para fora, vamos dizer, do presbitério, para fora da nave da igreja. Como é que você vê esse trabalho desses anos todos, essa juventude, ministérios que foram surgindo? Como que você sente no teu coração, e você veio também no meio de toda esta onda, né? O trabalho da Igreja Católica junto aos jovens com a música? Padre, eu vejo com muita alegria, em primeiro lugar, mas também com preocupação ao mesmo tempo, né? Porque a responsabilidade cada vez mais vai aumentando. É importante sair um pouquinho para atingir os jovens que não conhecem essa realidade. Eu desde da minha infância, sempre meus pais me incentivando a ir para a Santa Missa, a comungar, falando da importância dos sacramentos, da igreja, dos mandamentos de Deus, tudo isso. Mesmo quando eu não queria, mesmo quando eu não entendia, eu tinha ali meus pais me ensinando e me educando na fé católica. Porém, eu vejo assim,
que hoje eu venho pode ser assim, nessa leva de músicos também, graças a Deus, e tenho amizade com esses músicos, cantores, que são referências para nós, como o próprio Valmir, o Eugênio, a Adriana e vários outros cantores aí já conhecidos. E tenho feito também um trabalho, durante esses anos aí de caminhada, tenho feito um trabalho praticamente por todos os estados brasileiros, eu viajei até fora do país. Então a gente vê que a música católica é forte, no Brasil então ela é muito forte e é reconhecida mundialmente. Agora a questão é que a gente não pode também deixar as nossas origens, né? Não pode deixar de compor, de fazer músicas para a liturgia. E graças a Deus eu fiz o meu primeiro disco, agora estamos pensando no segundo CD, e eu não vou deixar de colocar músicas litúrgicas. No meu disco agora, que é o Amor Me Cura, tem pelo menos 3 músicas litúrgicas. Então tem outras músicas de fora, mas tem a litúrgica, eu não deixei. E eu acredito que isso também se dá pela nossa vivência. Eu vou compor, eu vou falar aquilo que, vamos dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou cantando aquilo e tem que ser mais próximo daquilo que eu estou vivendo e busco viver. Então, como eu procuro ir na missa, e se possível diária, claro que nem sempre a gente consegue diariamente, mas não é aquela questão, não, eu só vou na missa de domingo e tá bom, não é isso. Então, nós já temos a consciência de que o alimento, o principal alimento nosso é a Eucaristia, é Jesus, que alimenta a nossa fé, que nos fortalece. Então, vendo isso, eu acredito que o meu ministério, ou sair alguma música litúrgica, é fruto dessa vivência paroquial, é fruto dessa vivência de assumir sempre, olha, eu tenho um compromisso de missa de quinta-feira na minha paróquia, com a bênção do Santíssimo. Então, estou sempre cantando na missa, toda semana eu estou na missa. Então, não tinha como sair outras coisas, entende? E eu não... Apesar de que assim também, a gente tem que sentir a inspiração que Deus quer, né? Não estou falando que é errado a pessoa não gravar músicas litúrgicas. Eu só acho que a gente tem que ter um cuidado, ou até pedir para Deus para que Ele suscite novos compositores que possam cantar para a nossa liturgia. Né? Eu acho extremamente importante que nós tenhamos músicas boas, de qualidade, para apresentação em tantos outros lugares e realmente atingir aqueles que estão, dos nossos jovens, ou o público em geral, nas nossas comunidades, mas também fora. Mas eu sinto realmente isso que você colocou com tanta propriedade, que a gente não pode esquecer a música litúrgica. Nós temos necessidade disso. E acho que existe uma riqueza muito grande da gente poder cantar os salmos, cantar a palavra de Deus, cantar em torno dos sacramentos, de modo especial a Eucaristia. Eu acho que isso é fabuloso. Tem muita música bonita, a gente está vendo muita gente escrevendo sobre isso. Mas eu acho que a gente não pode perder a música litúrgica. Precisamos basear um pouquinho, ou equilibrar um pouquinho mais isso, mas eu acho fundamental. E vejo com muita alegria tanta coisa bonita acontecendo por aí, né? E eu acho que cada vez mais a gente vê as músicas com qualidade. Acho que isso é importante. E importante isso, tanto na liturgia, quanto também no meio secular, ou nas apresentações, no trabalho de evangelização, nos shows que são apresentados por aí. A gente vê realmente o pessoal se esmerando, trabalhando. E uma outra pergunta ainda. Como que você diria, eu acho que isso é muito importante já na sua experiência de tantos anos, né? Nós vemos muitos jovens, muita gente começando. Dessa sua experiência, desses seus anos de ministério, como que você caminhou para chegar até aqui hoje, né? Você é um cantor muito conhecido na igreja no Brasil todo, daqui a pouco a gente vai falar lá de fora também, né? Seus trabalhos lá fora, mas para quem está aí pensando, porque toda hora a gente escuta alguém dizer, eu vou gravar meu primeiro CD, vou fazer minha música, vou fazer isso ou aquilo. Qual é a sua mensagem hoje, dessa altura do seu trabalho, na sua maturidade hoje? Qual a instrução ou orientação que você dá ao pessoal que está chegando? Olha, eu vejo com preocupação também os músicos que estão começando. Eu falo isso porque eu tenho um irmão que começou agora há pouco a tocar nas missas, na paróquia. Eu fico preocupado, às vezes eu pego no pé dele, a começar em casa, né? Eu pego no pé dele porque às vezes eu saindo para ir para a missa durante a semana, a gente não tem nada para fazer, assim, vamos dizer assim, você tem o tempo livre para ir à Santa Missa e a pessoa trocar
a Santa Missa para fazer qualquer outra coisa. Ou seja, eu poderia, você não vai falar nada, mas, por exemplo, meu irmão, eu pego no pé até do meu irmão, porque eu falo assim, se você quer que o seu ministério dê frutos, então você tem que ser fiel no pouco. O pouco agora, não adianta você ficar em casa cantando, tocando o dia inteiro, vai lá, mas você não vai buscar o essencial. Ou seja, então, qual a motivação desses jovens que estão começando? Esse é meu questionamento. E eu pergunto para eles, às vezes assim, não liga muito, chega atrasado, e eu lembro, que eu tiro por mim por base, quando eu comecei, que eu vi aquele jovem participando, que eu comecei a participar na paróquia, eu não sei, a sede era tão grande, e a preocupação era tão grande de fazer, de dar o melhor, e saber que eu não dependia de mim, que eu precisava de Jesus mesmo, da graça dele para prosseguir, para que as coisas dessem certo. Eu sempre tive na cabeça assim, o meu ministério vai ser ungido, vai dar frutos, se estiver ligado à videira verdadeira que é Jesus. Se eu estiver com Ele. Se não for isso, não tem como. Então eu tive muita formação no começo. No início eu aproveitei muitas primeiras formações, até a primeira formação da Canção Nova. Eu lembro que eu fui o único músico que não tinha nenhuma música conhecida, eu tinha música ainda Tudo Podes, mas não tinha sido gravada pelo Valmir, não era conhecida, e eu estava ali naquele retiro, e eu me perguntava, me questionava, falava assim, o que o senhor quer de mim nesse lugar? Estava a Adriana, estava o Dunga, estava a Rosana de Pádua, o Valmir, o Vida Reluz inteiro, todos, Eugênio Jorge, esse povo todo estava lá, e eu falava assim, só eu. Até eu fiz uma matéria assim, eu era o único que não tinha nada, nenhuma música conhecida, perguntava, o que estou fazendo aqui? Foi então quando o Eugênio Jorge, eu me recordo, ele chegou e falou assim que eles sempre vão para os retiros e voltam no ano seguinte, percebe que o público é diferente. Está na mesma cidade, mesma paróquia, a mesma festa, mas o público já é outro. Cada ano muda as coisas, muda radicalmente o estilo do povo se vestir, as músicas que estão curtindo, a moda, tudo muda. Ele falou assim, então é um sinal, eu percebi que a gente precisa pedir a Deus a graça de sermos instrumentos para gerarmos novos ministérios para a igreja e novos ministros, porque a gente vai passar. E então ele viu essa necessidade. Quando ele disse isso, na hora veio no meu coração, eu posso ser um fruto do ministério deles. Então vai começar aqui agora. Eu tomei posse, eu falei assim, vai começar aqui agora. Já que é para eles terem, ele sentiu isso, eu estou aqui, eu vou ser o primeiro a abraçar e tomar posse. E foi a partir daí que veio a inspiração de gravar o CD, Teu Amor Me Cura, e também de entregar a minha vida a Jesus para viver a missão. Amém. Esse nome é poderoso.
Nando Mendes cantando ao vivo e a cores no programa Portal Católico no ar pela Rádio Ideia FM. Eu quero aproveitar, assim, claro, para dizer mesmo que eu sou grato a Deus pela vida e o ministério do Valmir. Eu tive a graça de, em 2001, ser convidado por ele para fazer parte da comunidade Vida Reluz, em Brasília. E na época foi uma experiência maravilhosa, né? E eu digo que foi um divisor de águas para o meu ministério, porque eu ainda, com muitas dúvidas, aquele desejo de servir a Deus, mas não sabia o que Deus queria de mim, aquela inquietação mesmo, né? E aí eu recebi essa carta do Valmir e na mesma época recebi uma carta de promoção no meu trabalho. Então já estava bem... Como Deus é bonzinho. Então eu fiquei com aquela dúvida ali, mas no meu coração batia mais forte o desejo de fazer essa experiência comunitária. Então eu marquei com meus pais, fiz uma reunião com eles, conversei com meus pais e falei, tá na mão deles, né? Se Deus quiser, eles vão, porque eu ainda dependia muito, vão me liberar. E aí minha mãe viu que era forte o desejo e meus pais perceberam isso e falou, não, vai fazer o que você quiser, ele falou até pra mim, você é jovem, faz mesmo. E eu tinha que me apresentar em Brasília com 1 mês. Mas passados 15 dias, eu me recordo que eu tomei a decisão, fui pedir até inclusive pro meu chefe, para ele me mandar embora. Na época a empresa estava falindo e todo mundo falava para mim, não, ele não vai te mandar embora, não vai conseguir te mandar embora, isso é impossível. E na reunião eu tive a graça, ele ainda disse para mim assim, olha, minha família é da Renovação Carismática, lá em Brasília. Me arrepiando. Eu quero que eu vou te pagar a multa de 40%, vou te pagar tudo direitinho, a gente vai mandar você embora. E eu quero que você, quando chegar em Brasília, você me passa o endereço da casa, da comunidade de vocês, que eu quero passar para minha família visitar vocês. Uau. E foi um grande sinal de Deus de que eu estava fazendo a vontade dele, estava tomando a decisão certa. Mesmo assim, olha como a gente é, mesmo assim, 15 dias depois, eu estava a minha cabeça já começou a virar, eu comecei a ficar preocupado, eu acho que eu fiz a besteira, eu acho que eu errei, eu comecei a ficar inquieto novamente, mas foi uma tentação mesmo de não ir para a comunidade. Nisso ainda teria o último encontro do Valmir aqui na Santa Catarina, aqui próximo, na paróquia Santa Catarina, próximo aqui ao estúdio. E eu fui fazer a minha experiência. Falei, eu vou viver nesse retiro praticamente o que eu vou viver lá, no início, que era cuidar da livraria. Então eu fui cuidar da livraria. Até o meio-dia eu fiquei angustiado, falei, isso não é pra mim, eu não vou viver isso não. Quando foi meio-dia eles cantaram aquela música, eu tinha que vir embora. A última música que eu pude ouvir foi a canção Eis aí tua mãe, né? João era um discípulo amado de Jesus. Quando eu ouvi essa música, eu desabei e aí novamente eu escutei Deus falando para mim, não, eu te deixo minha mãe, eu te dou todo encheu o coração da graça de Deus. Mas você tá fora do intercâmbio, né? Você pode chorar, né? À vontade. A Claudinha já chorando aqui, já querendo. Mas é muito bom mesmo. Mas essa experiência que você teve de comunidade, essa experiência que você teve no convívio com os outros que participam também desse Ministério de Música, né? Como isso interagiu dentro de você? Além dessas experiências, mas aqui no teu coração, o que acrescentou e o que eu acho que deve ter aberto alguma coisa no teu coração e na tua visão também para o futuro? Claro, boa pergunta, padre. É interessante isso, porque como eu disse, a gente tem que ter essas referências, porque às vezes a gente se sente sozinho, nós temos o costume de ficar preso nos defeitos, né, nos nossos limites, e tem um costume também, é fácil olhar para os outros e achar assim, só aquele tem o dom, só aquele pode realizar. Eu de vez em quando escuto uma palavra chamada vaidade no meio, né, que não deve ser fácil, né? Porque alguns podem entender essa situação assim, alguns comungam, outros não comungam. Porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar, seja na igreja, seja fora, seja como for. Um ambiente de artista, de pessoas com grande sensibilidade, né, traz também algumas emoções
interessante, mas também pode trazer alguns sentimentos também, às vezes de quase de concorrência, ou achar que eu sou melhor, ou achar que o espaço é melhor que não tenha tanta gente. Como que ficou isso no seu convívio? Eu tenho certeza que o lado positivo é muito maior. Claro, não, no início tem essa questão, primeiro, de se descobrir. E você vai se descobrindo no relacionamento, vivendo ali com os músicos, com aquele ao qual também é chamado, tem o mesmo chamado que você, e tem primeiro, claro, né? Então tem aqueles limites. Primeiro tem aquele limite de pensar assim, né? Não saber o que eles vivem, a gente cria uma ilusão, a gente cria uma imagem, assim como criamos de Deus, né? A gente costuma dizer que a nossa oração se dá a partir da imagem que a gente tem de Deus. É a mesma coisa, o nosso serviço também se dá a partir da imagem que nós temos daquele ministério, para que serve aquilo, né? E então, com essa convivência com os músicos, especialmente nesse tempo da comunidade, quebrou muita coisa em mim. Quebrou muita coisa assim, percebi a fragilidade do outro, de ser importante. Porque você vê que eu fico vendo hoje nos shows, até nos shows católicos, o povo é uma gritaria muitas vezes. Eu acho que assim, é um trabalho que precisa ser feito também, uma conscientização, como o senhor disse, que somos iguais diante de Deus. Ser humano é ser humano em qualquer lugar. Então, ou seja, a gente cria como se fosse assim, um ídolo, ou cria essa imagem. E primeiro eu tive que quebrar essa imagem, né? De ver os outros, poxa vida, ver a luta do Valmir, ver a Adriana antes de chegar na Som Livre, de estar aí, de conhecer, de estar com esses músicos pela primeira vez, ver como eu cheguei uma vez, vi a Ziza, se colocou de joelho diante do Santíssimo e chorava, a Celina, e contando dificuldades, que passou necessidade. E isso para mim foi muito importante. E é o que eu acho que falta hoje. Falta esse convívio desses músicos novos que estão iniciando, ter esse convívio com músicos que passaram por essa experiência dolorosa, que passaram por dificuldades e também por alegrias e vitórias. Uma das meninas cantores de Deus, ela dizia isso: você pensa que é só glamour, padre? Não é, não. Hoje pode ser um dia de festa, mas a gente já chorou muito para chegar até aqui. É isso. E aí depois que passa por essa experiência, a tendência é a gente melhorar. Por exemplo, eu fiquei com 2 frases no coração e que vou levar para o meu ministério, para a minha vida inteira. Uma foi a Maria do Rosário. Olha, eu cheguei na TV Século XXI para um programa, né, e conversando com a Maria do Rosário, me preparando antes, tá ali na parte da maquiagem, ela me disse o seguinte, agradecendo, falando do meu ministério, né, e eu acho isso muito legal, a pessoa que está aí há anos, como a Maria do Rosário e tantos outros, acolher a gente que está chegando agora, né. Eu lembro que ela chegou para mim e falou assim: o Ministério de Música, nosso Ministério de Música, é Ministério de Lágrimas. E de fato, e aí outra coisa que eu escutei num retiro, eu fui cantar no Aleluia, um show para 90 mil pessoas. Então cantando, foi um dia antes da gravação do DVD do Ministério Adoração em Vida, eles fizeram o show comigo. E nós tivemos uma formação com a comunidade Shalom, com a Emília Nogueira. E a Emília Nogueira falava que o nosso ministério é uma extensão do ministério de Cristo. Isso é muito forte. Quer dizer, é uma extensão do ministério dele, né? Onde ele gostaria, quando ele enviou os 72, onde ele gostaria que eles estivessem, que Jesus não podia estar, tinha que estar os discípulos, ele foi enviando. Ou seja, eu falo em nome de Jesus, eu tenho que falar em nome de Jesus, cantar em nome de Jesus. Então é muito sério isso. Agora, demorou anos para eu ter uma formação dessa, para eu ouvir essa frase, para isso cair dentro do meu coração. E só com a convivência. Só com a convivência. Não dá para eu ficar só na minha, não participo da comunidade, ou não busco, não corro atrás de outros, de músicos. Sabe, eu acho que tudo isso foi impulso de Deus, impulso do Espírito Santo em mim, e sempre foi assim. Até o meu disco, eu não fiz ele, eu demorei 6 anos para gravar o CD Teu Amor Me Cura. Então eu fui atrás da Adriana, fui atrás do Valmir e do Luiz Carvalho. Então eles me ajudaram muito, ouviram minhas músicas, tiveram paciência comigo, o Valmir mesmo ajudou a escolher o repertório do CD Teu Amor Me Cura. E é interessante que eu acho que o católico tem que ter claro isso. Nós cremos na ressurreição, mas não há como chegar lá sem passar pela paixão, pela morte, né? E aí sim a gente alcança a vitória. E eu tenho certeza que o ministério de vocês
tem todos esses momentos e bem claro, é segmento mesmo do ministério de Jesus Cristo, né? A Adriana falava isso, ela falava assim, gente, tem que orar muito. E ela falava duas coisas numa entrevista que eu fiz com ela. Primeiro, tem que orar muito. Segundo, estudem. Estudem música, ela falava. Estudem música. E eu acho que isso é uma coisa claríssima, né? Como em qualquer profissão, como em qualquer situação. A gente precisa se empenhar muito, tem que amadurecer, tem que se empenhar muito junto de Deus para qualquer vitória e tem que se preparar muito bem. E não é porque só sabe tocar um violão que já pode fazer. E você não vê nada. Às vezes você está estudando, eu voltei a estudar o ano passado, né? Eu tinha estudado um ano na ULM, foi o meu primeiro estudo, a ULM já era difícil entrar ali na época. Depois eu tive que sair porque tinha que dar vaga para outros, esperar mais 6 meses para prestar novamente. Foi quando eu entrei no Souza Lima, fiquei um ano no Souza Lima e não consegui estudar por parte financeira mesmo, tinha deixado o meu trabalho, tudo para ver da missão. E aí foi difícil com a música manter os estudos, parei por um longo tempo. E o ano retrasado eu senti novamente a necessidade, né? E como a música hoje está profissionalizada, posso dizer assim, também. E eu senti, saía antes até de me casar, saía da região de Parelheiros, que vocês conhecem bem aqui, longe, para estudar em São Caetano. Então eu estudei todo esse ano em São Caetano e por graça de Deus mesmo, Deus providenciou muita coisa para mim. Mas eu tive que dar o primeiro passo. Você tem que sair e é muito difícil manter o estudo lá. Deus me deu a bolsa, agora a bolsa integral. Então eu tenho a bolsa integral, mas até para manter a bolsa integral você tem que ter uma média alta de 8. Então você tem que estudar, ou você estuda ou estuda. Entende? Aí não é fácil. E na hora que você está estudando, que você passa por essa dificuldade que tem que acordar cedo para ir para a escola, eu entro às 8 horas lá, você tem que fazer isso. Aí você já não é aquele mesmo sentimento de quando a gente está cantando, quando tem uma banda por trás maravilhosa, você sente a unção, entende? Essa unção do palco é o transbordar da nossa luta fora. E você, nesses anos todos de ministério, já cantou pelo Brasil inteiro, não? Olha, falta poucos estados, estava fazendo a conta. Eu estava fazendo as contas aí, esses dias, olhando ali no mapa, ainda faltam alguns estados no Nordeste, né? Só no Nordeste? Mas as regiões todas eu tive a graça de ir, né? Desde que eu também comecei a fazer backing com o Valmir, tocar violão com ele, logo no princípio foi 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio tocando com ele. Mas já no meu CD solo mesmo eu tive a graça de fazer missões mesmo, né? Não foi só ir no lugar e cantar, não. É ir, voltar, graças a Deus, e ficar 20 dias, como eu fiquei em Santa Catarina, 22 dias, na época daquela tragédia também. Por pouco a gente não pegava a gente, no meio da estrada, a chuva forte, estava inclusive com o Diego Fernandes, que é testemunha de que foi um milagre de Deus. E nós ficamos praticamente como ilhado lá em Santa Catarina, em Criciúma, e não podia voltar. O Dalvimar teve que ficar 1 semana na cidade, o Cerimônia, a banda Cerimônia, o Ministério Cerimônia também teve que ficar lá, o Danilo, porque o povo de São Paulo não conseguia retornar para São Paulo. Então foi uma situação muito difícil. Nessa época o Diego morava em Itajaí, foi uma das cidades mais atingidas ali no Rio Grande, em Santa Catarina. Então eu fiz isso, eu fui para Foz do Iguaçu, fiquei vários dias, 15 dias, aproveitei, fiz 3 cidades no Paraguai, né, e foram várias cidades de ficar vários dias. Então, esse ano que eu retornei, o ano passado que eu retornei aos estudos, que eu não pude mais ficar mais que 1 semana em uma cidade. Mas além do Brasil, como você falou já do Paraguai, você foi também em outros países. Fui para o Chile 3 vezes, tocar no Raléu, me lembro de uma vez cidades. que você comentava sobre a emoção daquele povo, né, no acolhimento, na situação, nas emoções das músicas. Conta um pouquinho essa experiência no Chile. O que marcou muito no Chile foi um grupo mais simples numa paróquia. Nós fomos tocar, a gente dizia que era o Mercosul, brincando lá, né? Porque tinha um peruano, tinha uma chilena, tinha outra brasileira e foi uma mistura, né? De culturas ali, tudo, né? De pessoas de outros países. Então a gente fez uma experiência maravilhosa. Quando eu cantei a música Tudo Podes, foi um momento que o sacerdote, o padre, estava embaixo, assim, né, junto com o povo, e eles foram dando as mãos, sabe? E foi um sentimento que foi me tomando, assim, uma emoção, e todos eles, assim, choraram, mas
E é interessante porque a gente sai de outro país, eu ainda não me comunicava como hoje, assim, depois de outras vezes, o domínio da língua era muito difícil, só tinha música mesmo. E você vê como a música falou, como Deus agiu em todos nós ali naquele momento. E ali eu fui tomado, quase que eu não conseguia terminar a música inteira, né? Maravilha, maravilha, é isso, a música é a janela que abre para o céu, né? E agora, recentemente, eu estive no Peru. Só nesse semestre, segundo semestre de 2010, eu fui 2 vezes para o Peru. Eu passei 13 dias, depois fiquei uma semana, fiquei uma semana no outubro, e depois fiquei agora em dezembro 19 dias. Maravilha, uma missão maravilhosa. Bom, queremos então ouvir um pouquinho mais de Nando, né? Mais uma musiquinha para aproveitar, Já né, tô Pá? com saudade. O que vamos ouvir agora, hein, Nando? Com teu sangue. Com teu sangue. Lava-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, lava-me, lava-me, Senhor. Lava-me com teu sangue, lava-me com teu sangue, lava-me, lava-me, Senhor. Manifesta em mim o teu querer, podes realizar maravilhas com o teu poder. Manifesta em mim o teu querer, podes realizar maravilhas com o teu poder. Liberta-me com teu sangue, liberta-me com teu sangue, liberta-me, liberta-me, Senhor. Liberta-me com teu sangue, liberta-me com teu sangue, liberta-me, liberta-me, Senhor. Manifesta em mim o teu querer, podes realizar maravilhas com o teu poder. Manifesta em mim o teu querer, podes realizar maravilhas com o teu poder. Vamos cantar juntos? Cura-me, Senhor, cura-me com teu sangue, cura-me com teu sangue, cura-me, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me com teu sangue, cura-me com teu sangue, cura-me, cura-me, Senhor. Manifesta em mim o teu querer, podes realizar maravilhas com o teu poder. Manifesta em mim o teu querer, podes realizar maravilhas com o teu poder. Nando Mendes no programa Portal Católico no Ar, mas a Claudinha preparou algo muito especial no programa, no nosso portalcatólico.org.br. O que aconteceu esses últimos dias na vida de Nando Mendes? Eu tô vendo alguma coisa mais brilhando, ouro aqui brilhando na mão de Nando Mendes. Pois é, a galera do Twitchcam vai saber. Mostra aí, Nando. Mostra a aliança. Porque aqui é assim, é rádio, mas é também Twitchcam. Tudo, rádio, internet, ao vivo e depois no YouTube ainda gravado. Com certeza, com certeza. tudo. Estão preparando material novinho então pro portal. Exatamente, com certeza. Então, mostra aí de novo, Nando.
Olha no aqui, Twitchcam, galera. o Nando está mostrando Vida nova, entendeu? a aliança dele. Eu falo que a aliança dele tá muito novinha, né? A minha já tem 3 anos, então Mas você a vai dele tem ver. quantos dias? Tem 1 mês, né? Quanto? Não, olha só. Aconteceu um imprevisto Isso aí. é furo de reportagem, olha. Isso é furo de reportagem. Atenção, atenção, Programa Portal gente. Católico no ar, dando um furo. Aconteceu o seguinte, eu comprei a aliança, né? 2 meses antes. Não, foi 3 meses, não. Um tempinho aí. A gente, no noivado, né? É só a Dani sabe as datas, eu não sei, então não vai adiantar eu falar. Mas eu estava acostumado com a aliança na mão direita. E aí no dia do casamento, a gente colocou a aliança, né? Na mão esquerda, depois da bênção do padre e tudo mais. Depois do juramento. E aí passou alguns dias, nós estávamos de lua de mel lá aproveitamos lá no Peru também, e perdi minha aliança. Um dia assim, do nada caiu só. Acho que esse dedo aqui é um pouco mais fino, né? Eu me compadeço pela Dani, viu? E aí o que acontece? Aí, ó, poxa vida, a gente foi tomando banho lá na piscina e acabou de ir embora. Só pode ser na piscina, não Mas nós tem estamos superior. falando de Dani. Quem é Dani, gente? Nós estamos falando de Nando Mendes, Fernando, né? Para os íntimos. Mas tem a Daniela também aí na jogada que morava nessa rua da nossa rádio. É verdade. É verdade. Nessa Ela morava rua aqui nessa rua Nova Independência. É paroquiana da São João de Brito? Paroquiana da São João de Brito. Atenção, e São foi João aí de que eu Brito. conheci a Dani, conheci também a família dela. E pela Dani eu conheci o Nando. Mas quem é Dani? Tem muita gente da paróquia ouvindo A aqui. gente tá ouvindo, a Dani tá ouvindo. A Dani é uma intercessora, é uma companheira, uma amiga E apaixonada, viu? Isso eu posso dizer. Isso é verdade. Que bom, né? O principal. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Mas a Dani, sempre que dá, ela sempre está na missão com a gente, ela faz questão. Ela é uma pessoa muito carinhosa. Nos ensaios, assim, os músicos já sabem mais ou menos, ela sempre se preocupa. Claro que talvez um ou outro evento, ela atarefada por causa do trabalho, não é possível, mas naqueles eventos, mas ela sempre fica triste por não poder ajudar. Assim, sempre quer fazer os lanchinhos para os músicos. Já teve vez assim de ela fazer um lanchinho, né? A gente, eu lembro de um ensaio que nós fizemos em São Judas ali, aquela avenida do lado da São Judas, aquela conhecida? Em Indianópolis. E aí fizemos o ensaio e ela preparou tudo com carinho, todas as coisas, e montou os lanches, suco, tudo. E eu deixei ali no porta-mala do carro, né? E na hora, a gente saiu do estúdio já de madrugada, tarde, eu fui embora. Voltei com os lanches para casa. Eu esqueci. Mas você não imagina o estado que ela ficou de tristeza, porque a alegria dela é ver de fato os músicos felizes, sempre agradando, assim, é muito bacana isso. Ver o cuidado, né, o zelo. Agora, quando você a conheceu? Como, onde, quando você conheceu Dani? A Dani, eu conheci a sobrinha dela, a Kelly, que cantava no ministério lá da nossa região, da minha região, né? Que como é que é? O setor Varginha. Daqui da Diocese de Santo Amaro. Não precisa. Ok. É reportagem. Claro. Então, eu conheci a Kelly, cantei uma vez com a Kelly, conheci a Kelly na paróquia São Francisco de Assis. E ela me disse que o dia que a Kelly falou o meu nome, ela já sentiu algo, ela não me conhecia. E ela foi convidada pela Kelly para ir numa pregação que eu fiz na paróquia Nossa Senhora de Fátima, do padre Evaldo Trevisan. E nesse grupo eu conheci a Dani. Há quanto tempo? Aí já faz aí uns... Esse é ótimo de datas. Vamos ver aqui. 2003, mais ou menos. Então já temos aí 8 anos. Uns 2004 que eu conheci. Não, 2006. Tá bom. Foi no Cenáculo de Amor, em seguida teve o evento Cenáculo de Amor de 2006. Cenáculo de Amor. Aí quando eu lembro do evento, eu lembro da data. Então, o evento que teve Adoração e Vida, foi o pré-lançamento não, foi o primeiro show. 2006, foi 2006. 2006, um pouquinho antes ali, alguns dias antes do Cenáculo, eu conheci a Dani. E ela já nos deu uma força no Cenáculo, e a gente começou a ficar mais próximo.
Aí tem toda uma situação que aí a gente não pode falar mais, né? É segredo aqui, né? Mas que nenhuma outra rádio, que nenhuma outra internet falou sobre isso, mas a gente tá procurando. Mas o senhor sabe, aí conhece a história da Dani, o senhor ajudou ela muito. Então, e tava uma fase difícil também dela e uma fase difícil pra mim. E aí foi um tempo bom, propício pra gente se conhecer, ter um namoro assim, aquela paquera mesmo, se conhecer a vida do outro, mas sem já chegar, como hoje fazem os jovens, né, beijando, fazendo de tudo. Não, a gente... Beija primeiro, tem a primeira noite e depois pergunta o nome, a Dani levou pra missa mesmo. Ah. A gente passou um tempo também difícil, e aí uma hora a gente vai testemunhar agora, estando junto, com certeza a Dani tem muita coisa para testemunhar, de graça de Deus, de bênção na vida da gente. É verdade. Claudinha, eu sei que você preparou algo especial no Portal Católico para Nando e Dani. O que foi? Então vocês que estão aí nos ouvindo, pode acessar o portalcatólico.org.br/música. Vocês estão aí no Twitchcam, aqui no Twitter, já pode ir lá acessar o Portal Católico e visualizar. A gente fez uma homenagem pro Nando, ele que casou no dia 10 de dezembro. Que a Claudinha esteve lá representando o Portal Católico. Exatamente, filmei o casamento inteiro, né? E aí, graças a Deus, eu fiz a edição e tem lá uma homenagem pra... Obrigado pela homenagem, ficou linda a homenagem, você pode acompanhar aí. Também coloquei o link, né? Eu tô ali no Facebook, daqui a pouco, homenagem pra gente, uma homenagem pra mim e pra Dani. Mas a Dani também amou o vídeo, parabéns, foi editada pela Claudinha, pela Cláudia Fernandes. E foi muito bonito, a gente pode ver. E tudo isso está no vídeo, no portalcatólico.org.br. Você tem foto, você tem vídeo e você tem a homenagem que a Claudinha Fernandes preparou especialmente. Vale a pena, são 9 minutos o vídeo, mas vale a pena, porque realmente, Nando, o seu casamento foi muito emocionante. Muita gente. Tá? Muita gente. Foi uma bênção de Deus. Programa Portal Católico no ar, pela Rádio Ideia FM.